Fala pessoal, tudo bem? Agora nós vamos aprender mais conhecimentos para nosso repertório de CSS, né? Mais especificamente vamos falar sobre fontes aqui hoje, né? Então, toda aquela problemática que vocês já podem ter tido ali de como utilizar fontes de terceiros que vem ali do Google Fonts, né? Como que funciona aquelas prioridades nas fontes, né? Quando nós podemos definir várias fontes de uma vez, né? Como que o navegador pode lidar quando uma fonte não existe ali, né? Que ele não consegue achar, né? Como que faz esse fallback que a gente chama, né? Como que a gente pode fazer mais algumas coisinhas ali, né? De medidas diferentes, né? Como que a gente poderia trabalhar, né, com unidades de medição diferentes nos nossos layouts aqui, né? Tanto nas fontes como nas medidas ali, né, dos espaçamentos, dos tamanhos das nossas caixas, né? Então nós vamos aprender tudo ali, né, que está voltado a essa parte, né? E mais alguns conceitinhos ali, né, sobre pseudoclasses, legal? Então, como que a gente faz aqui, né? O que são fontes serifadas, né, contra fontes não serifadas, né? Se nós viermos aqui, por exemplo, né, eu já tenho um esquemático aqui mais ou menos pronto, né, que está rodando via um live server, tá? Então as atualizações que eu fizer já vão aparecer aqui em tela conforme eu salvar nossos arquivos com Ctrl S, legal? Então olha só, pessoal, se a gente vier aqui, né, e, por exemplo, imaginem esse título que nós temos aqui, né? Aprendendo CSS, né? Se eu vier nele, né, e quiser mudar a família ali da fonte, né, a gente pode ver que o VS Code ele já, né, manda um monte de coisas para a gente, dá um monte de opções, né? Vamos entender o que é essa ordem aqui, por exemplo, né? Se eu colocar, né, alguma coisa aqui, por exemplo, com essa daqui que o VS Code me sugeriu, né, Arial, Helvética, Sans Serif, o que isso quer dizer é que o computador vai primeiro procurar ali pela fonte Arial. Se ela existir no meu computador, né, ele vai aplicar a fonte Arial, né, que é o que está acontecendo aqui no caso, né? Caso essa fonte Arial não existisse no meu computador, ele aplicaria a Helvética, né? Então vamos imaginar que eu coloco uma fonte inválida aqui, né? Algo que não existe. Se eu salvar aqui agora, né? Na verdade ele pode ter dado algum errinho ali, né? Mas se eu salvar aqui dessa forma, né? A gente já está ali com a Helvética, né? Na verdade é que eu não notei muita diferença entre essas fontes, né? Se eu colocasse alguma aqui a mais que está Roboto aqui, por exemplo, né? Que geralmente é uma fonte aqui bem interessante para a gente trabalhar, né? E eu invertesse essa ordem, né? A gente pode ver aqui agora que a nossa estilização já está diferente, né? E aqui, ó, ele já está já está aqui sendo aplicado porque ele foi encontrado no meu computador, né? Caso não tivesse sido encontrado, iria para Arial, né? Só que isso pode não estar tão fácil de verificar aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, aquela que todo mundo faz piada, né? A Comic Sans, né? Na verdade, eu não sei nem se é assim que escreveria aqui. Vamos ver se ele acha dessa forma, né? Se eu tirar aqui o Roboto, né? E colocasse aqui essa Comic Sans, né? Quando a gente está na dúvida aqui, eu poderia vir aqui direto no nosso Google Fonts, né? Escolher aqui, dar um Search Fonts. Vamos ver se ele aparece aqui. Ah, tem uma outra aqui, né, que ele já tem um certo estilo mais diferente, né, que eu poderia utilizar aqui pra gente também, né, não é tão caricata ali, né, como a Comic Sans, mas aí a gente já aprende, né, e vê como utiliza essas fontes, né. Então, imaginem que eu gostaria de acoplar essa fonte aqui ao nosso código, né. Se eu escolher aqui, né, a gente pode ver que tem diversos pesos para as nossas fontes, né. Então, eu vou selecionar, por exemplo, essa daqui, essa Light, né? Vou selecionar essa Bold, Regular, na verdade 400, e vou colocar a Bold aqui 700, né? A gente pode ver que ele aplicou essas três, né? Como que a gente, né, disponibiliza isso daqui para o nosso código, né? Então eu teria que copiar todo esse link aqui, né, que a gente tem aqui, né? Venho aqui no nosso HTML, né? E dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Só para arrumar aqui eu vou dar uma tabulação com Tab, né, para ficar um pouco mais visível, né? E agora vamos ver aqui, né,
como que isso... O que acontece ali, né, quando a gente tenta utilizar essa fonte, né? E primeiro, como que a gente utiliza essa fonte, né? Com esse nomezinho aqui, né? Eu tenho que copiar e passar ali, né? Então vamos ver o seguinte, né? Se, né, eu basicamente não tivesse carregando aqui essas fontes, né? Se eu não tivesse ainda essa Comic New ali no momento, né? Ela não seria trazida aqui para mim, né? Então vamos ver aqui o seguinte, né? Se eu colocar aqui como Arial, né? Como segunda, vou colocar qualquer coisa ali, né? Uma fonte, pode ser essa cursiva aqui mesmo, né? Se eu salvar aqui agora, né? E a gente já tendo essa fonte aqui, eu posso ver que ele já conseguiu aplicar essa estilização. Se eu por acaso viesse aqui, né? E tirasse esses links, né? E limpasse meu cache aqui, nem precisei, né? A gente já pode ver que a fonte mudou bruscamente para Arial, né? Então, é um exemplo legal aqui, que é uma fonte gritante aqui, né? Bem diferente que a gente tem, que se ela não é encontrada no nosso computador, a próxima opção, né, é repassada. Se eu tivesse alguma opção aqui inválida, né? Imaginem que eu não salvei ainda esse arquivo, né? Então, ele é como se ele tivesse aqui sem esses links, né? Se eu chegasse aqui na minha fonte family agora, né, e colocasse alguma coisa aqui que não existe também no segundo parâmetro, né, e salvar, a gente pode ver que ele tem uma fonte cursiva, que a gente chama, né, que parece que é uma coisa meio que feita à mão, né. Então esse fallback aqui é muito importante, tá, pessoal, para o navegador saber como que ele vai lidar ali, né, caso ele não encontre uma fonte. Então a prioridade é sempre da esquerda para a direita, né. Se ele não encontrar a primeira, vai para a segunda. Se não encontrar a segunda, vai para a terceira. Se não encontrar nem a terceira, ele vai usar uma aleatória do meu computador, tá? Então ele usou aqui uma Times New Roman aqui, provavelmente, né? Então é importante da gente entender como que isso acontece no computador, né? Vou dar uns Ctrl Zs aqui para desfazer, né? E eu vou habilitar aqui essa fonte novamente, né? Pelo Google. E a gente consegue ver que ela já aparece aqui, né? Eu acho essa fonte não muito bonita, né? Então eu vou colocar aqui um Roboto mesmo, né? Que geralmente a gente gosta de trabalhar. E a gente já tem essa fonte aqui no estilo Roboto, né? Vocês podem estar pensando assim, né? Mas como que a gente faz, né? Caso nós gostaríamos de ter aqui, por exemplo, para títulos uma fonte, né? Para parágrafo outra, né? Então a gente poderia, por exemplo, vir aqui, né? Eu gostaria aqui de falar que todos os meus títulos, né? H1, H2, H3, né? E a gente está aprendendo aqui agora, né, que nós podemos, né, fazer várias regras, aplicar várias regras, né, para diversos seletores, utilizando vírgula, né? Então, se eu copiasse isso daqui, passar aqui para baixo, né, reparem que eu não salvei ainda, tá? Então, o que vai acontecer quando eu salvar esse subtítulo qualquer, né, que ele está meio pequenininho, então eu também vou crescê-lo, né? Ele vai estar ali, né, mostrando uma fonte também Roboto, né? Enquanto que o resto do meu texto vai estar utilizando alguma fonte padrão, né? Eu poderia colocar, por exemplo, olha só que bacana, poderia definir que a fonte padrão aqui do corpo do meu texto, né? Usando esse seletor body, seria, né? Eu gostaria de usar aqui a font family, né? Arial, por exemplo, né? Se eu salvar isso daqui agora, a gente vai reparar que o H2, tá? Ele vai mudar aqui para uma fonte Roboto e o texto aqui vai seguir aqui em Arial, né? Então, olha só que legal. Essa fonte está igual a essa, né? E essa daqui está diferente, né? Se vocês acharam muito parecido isso daqui, né? Vamos colocar uma Times New Roman, né? Que vocês vão ver que vai ficar aqui, ó, bem diferente, né? E a diferença, né? Por que ela fica mais gritante aqui? Eu dei até um zoom para a gente ver, né? Um zoom bem grande. Vamos entender o que são fontes serifadas e o que são fontes não serifadas, né? Se a gente for ver, essa fonte aqui de cima ela é não serifada. Por quê? A gente vai ver que é uma fonte que ela não tem pontas, né? As letras não têm aquelas pontas que a gente chama, né? Que são as serifas, né? Se eu voltar aqui agora para a nossa letra aqui no Times New Roman, né? Eu vou deixar mais absurdo ainda o zoom, né? Se a gente voltar aqui em cima, o que está acontecendo? Olha o L, olha essas pontas que ele tem, né? Aqui, ó. É claro que o O ele vai continuar redondo, né? Mas a gente pode ver que a maior parte aqui das fontes, né? Ela tem essas tais dessas serifas, né? Ela tem essas bordinhas aqui que a gente pode pensar, né?
Então isso que é uma fonte que é não serifada, né, versus uma fonte serifada, né? E a gente tem várias estratégias que a gente pode utilizar ali, né? Tem gente que gosta de colocar títulos talvez em serifa, texto corrido com serifado, né? Então a gente pode fazer diversas combinações, né? Poderia usar duas não serifadas, né? Como essa Roboto, assim como misturar uma com a outra, né? E isso daqui deixa o nosso texto aqui, né, mais apresentável, né? Dando essas diversas possibilidades. Legal? Então se a gente for ver aqui, né? A gente já aprendeu qual que é essa diferença, né? A gente aprendeu como que o browser interpreta esse font family e a gente também aprendeu, né, aqui como importar fontes pelo Google, né, pelo Google Fonts mais especificamente, né? Então é bom para a gente deixar registrado aqui, legal? Vamos falar um pouco sobre medidas, né? Que é uma coisa aqui que a gente sabe até agora que existe o pixel, mas e o resto, né? O que mais que a gente poderia utilizar aqui? Então uma coisa que é bem legal, pessoal, que a gente costuma fazer aqui nos nossos layouts, é que nós gostamos de trabalhar com acessibilidade aqui, né? Porque hoje em dia é muito importante, né? Antigamente os desenvolvedores não se importavam com isso, mas hoje em dia é muito importante que isso não seja uma coisa opcional, né? Que a gente já desenvolva pensando na acessibilidade, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Tem algumas estratégias que podem ajudar nesse processo. Uma delas, pessoal, é que eu quero, né, que as preferências que o usuário setou ali, né, que ele configurou ali no navegador, as preferências de tamanho de texto dele sejam respeitadas. E com pixels elas não serão respeitadas, né? Então, porque pixels é uma medida fixa, né? Como que eu posso começar a resolver isso, né? Eu gosto bastante de falar aqui que, por padrão, a font size que a gente vai ter aqui, né? Na verdade, eu não uso nem no body, né? Eu costumo passar aqui no root, que a gente chama, que é uma pseudo-classe ali, né? Mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas olha só que legal, né? Se eu colocar aqui esse root, né? E passo aqui como font size, ele vai aplicar alguma coisa como base para o meu texto inteiro, né? Se eu falar que isso daqui é 62,5%, o que acontece, né? Por padrão, pessoal, o nosso font size ali do navegador, né? Ele é 16 pixels, né? Se eu abrir aqui a nossa calculadora, né? E fizer aqui, ó, 16 vezes 62,5, né? A gente vê que isso daqui, né? É claro que eu não fiz aqui em porcentagem, né? Então deu a mais, mas isso daqui daria 10, né? E o que acontece? Isso viraria 10 pixels aqui. Para ficar o mais fácil possível de trabalhar, né? Eu geralmente faço essa conversão porque aí eu posso usar medidas relativas para trabalhar com o nosso texto. Então vamos ver o que isso quer dizer, né? A partir do momento que eu salvar aqui, né? A gente pode ver que nada mudou ainda, porque eu estou usando pixel como medida, né? Se eu mudar isso daqui, se eu quisesse usar esse mesmo valor, só que em algo que é não responsivo, assim, né? Mas que leva em consideração esse text size que eu setei, olha só o que acontece, né? Font size, né? A gente está no root. Lembra desse nome, root? Então a gente vai usar uma medida que chama ren, né? E esse ren, ele leva em consideração o root, né? Então olha só que legal. Se eu utilizar aqui, em vez de 96 pixels, eu escrever aqui 9.6 ren, isso daqui vai multiplicar por aquele 10 pixels que a gente pensou, né? Então, olha só, se a gente tem esse 10 pixels, e é por isso que eu escolhi 10 pixels, né? Eu escolhi usar 62,5%, né? Porque ele vira 10 pixels e fica fácil de trabalhar. Tudo que a gente pensava em pixels, a gente faz aqui, né? 10 vezes menor, né? Então, 9.6 ren. Vocês vão ver que se eu salvar aqui, né? O que acontece? Né? Se eu abrir o meu inspetor aqui com o botão direito, né? E clicar aqui em inspecionar e vier aqui nos nossos elementos, né? E ativar aqui, ó, a gente pode selecionar esse texto. E olha só o que a gente vê. Que uma regra, né? Tá muito pequeno para vocês, então deixa eu aumentar aqui. Uma regra, ela sobrescreveu a outra, né? E porque o que acontece? No CSS, se a gente escreve uma propriedade ali, né? Uma regra, após uma outra em qualquer... Poderia estar no final aqui, tanto faz, tá, pessoal? Mas desde que isso daqui apareça depois da primeira, ela sobrescreve, tá? E olha só que legal. Se eu desticar isso daqui, tá igual,
tá idêntico. Porque, que nem eu falei para vocês, esse jeito de a gente trabalhar é fácil. Esse REM, ele converte facilmente ali, né? Porque a gente pensa em pixels. E isso vai estar respeitando as opções de acessibilidade do navegador da pessoa. Então, se é uma pessoa de idade, que tem alguma deficiência também visual, alguma coisa desse tipo, o navegador, né, vai estar respeitando todas as settings, né, as configurações que ela teve para visualizar essa página que a gente gerou, tá? Então é muito legal isso, ó. Agora olha só, se eu modificar isso daqui com a setinha para cima, a gente pode ver que está crescendo de fato, né? Então eu comprovei aqui para vocês que, né, isso daqui é equivalente, mas esse não respeita as preferências do usuário e esse respeita, tá? Então, geralmente a gente vai querer trabalhar aqui com o REM, né? Porque ele vai respeitar o que a gente definiu nesse root aqui, tá? E vai ser bem legal aqui de trabalhar. Então, ó, já vou converter aqui, ó, esse font size, em vez de ser 32 pixels, vai ser 3.2 REM, né? E beleza, e tá tudo como era antes, né? Tudo funcionando. Então, vamos aqui para os próximos tópicos, né? A gente já aprendeu aqui de medidas, aprendeu pixel, falou sobre REM, né? O EM, pessoal, eu costumo não utilizar tanto, por quê? Porque se vocês colocaram alguma regrinha aqui, né, que sobrescreve, né, a do root, né? Se a gente fosse pensar aqui, né, como que a gente consegue ver isso? Imaginem que eu tenho aqui uma outra div, tá? E eu vou colocar aqui novo EM, qualquer coisa aqui só para a gente ver, né? E eu vou colocar aqui, por exemplo, um texto corrido, tá? Vou colocar aqui texto teste, legal? Como isso daqui vai ficar muito pequeno, na verdade, eu vou colocar um H2, tá? H1 eu não gosto de repetir na página, porque pode dar problema de SEO, tá? De Search Engine Optimization. Então fica a dica aí para vocês que não é bom ter dois H1s repetidos na página. Mas vejam só, a gente tem esse texto teste, subtítulo qualquer, né? Os dois muito pequenos, então eu já vou aproveitar aqui para aumentá-los um pouco, né? H2. Eu vou falar aqui... Ah, eu já tinha ali, né? Só que essa fonte está meio pequenininha, então eu vou colocar aqui 6.4 REM, né? Já vai ficar um pouco melhor de vocês enxergarem. E deixa eu ver porque que ele não aplicou a regra. Eu posso estar sobrescrevendo ela em algum momento. Quando a gente está na dúvida, a gente coloca aqui nosso... Ah, desculpa, eu escrevi fonte em vez de font size, né? Então, já consegui ver aqui qual que era o problema. Vou deixar aqui 3.2, né? E beleza, a gente consegue enxergar ali, né? Então, olha só, pessoal, o que eu quero fazer? Qual que é o aprendizado aqui para o EM que eu vou passar para vocês? Imaginem que eu pego aqui, tá? Dentro dessa div, tá? Imaginem que eu vou falar que o meu font size ele não é mais 62.5. Imaginem que eu vou falar agora que esse font size é, por exemplo, 85%, né? Se eu salvar isso daqui agora, a gente pode ver que o texto teste nada mudou nele, né? Só vou deixá-lo aqui capitalizado, né? Porque aí também fica um pouco mais fácil de ver eles iguaizinhos, né? E olha só o que acontece. Se eu pegar agora, né? Isso a gente já aprende para ver assim como que a gente aprende, como que a gente coloca uma regra específica naquele H2, né? Se eu colocasse aqui que o meu H2 que está dentro desse novo EM, né, dessa div, ele tem esse 3.2, é a regra que já estava lá, tudo certo. Mas olha o que acontece se eu mudar agora para EM e salvar, né? Não ficou muito visível, né? Então deixa eu exagerar isso daqui, colocar 300%. Olha só o que acontece. Se eu estivesse utilizando aqui REM, ele respeita o root. Se eu redefinir, né, algum elemento pai ali, né, o font size, e utilizo EM, ele vai redefinir tudo, tá? Então, eu costumo não trabalhar muito com EM por esse motivo, tá? Porque pode bagunçar um pouco ali da sua fonte, tá? Tem aplicações que podem ser úteis, tá? Quando você precisa ali num escopo ali redefinir muita coisa de uma vez, mas geralmente eu prefiro trabalhar tudo respeitando o REM porque fica tudo mais padronizado, tá? Vocês vão ter menos surpresas nas estilizações de vocês. Legal? Então é importante da gente entender isso. Então vamos lá, pessoal, a gente já conseguiu aprender aqui também o que é o EM e a porcentagem ela é mais simples, né? A porcentagem a gente simplesmente aqui, né, eu acabei falando enquanto que eu colocava aqui no root, né? Mas basicamente é que para o texto vai ser meio esquisitinho, né? Porque eu falei ali para vocês que ele por padrão é 16%, né? E a gente vai brincando por cima desse valor e vão dando números diferentes. Mas se a gente for mais facilmente aqui, né, pensar no nosso background, né? O
que acontece? Esse background está se estendendo por 100% da largura da página, né? Se eu colocasse aqui 80%, ele só vai ocupar 80% da página, tá? Então, só tomem cuidado, porque o porcentagem, quando a gente trabalha com font size, ele não significa exatamente ali o tamanho da página, né? Então, só tomar esse cuidado que o font size geralmente ele vai estar ligado a quanto que ele geralmente é, que é 16 pixels, a gente faz contas por cima dele com porcentagem, mas quando a gente trabalha com, né, praticamente todos os outros elementos aqui do nosso código, né, ele vai estar relativo ao tamanho da página, tá? Então, se eu fizesse também a altura, né, relativo aqui, se eu colocasse aqui, por exemplo, que é 50% da página, né, nesse caso não funcionaria por um motivo bem especial ali que a gente vai conversar depois, né? Mas esse carinha aqui, ele só funcionaria, né, se eu, por exemplo, tivesse um outro elemento por volta do BG, né? Então, eu poderia ter aqui, só para fazer uma coisa rápida aqui para vocês verem, né, eu vou colocar aqui em volta uma estilização, falando que isso daqui vai ter um width, tá? De, por exemplo, uma altura de 500 pixels, tá? Se eu fizer agora, né, ó, os 50% desse 500, a gente vai ver que ele vai ficar aqui só na metade desses 500. Se eu tirar essa regra aqui, né, ele nem vai saber quanto que deveria ser. Se eu colocar 100% aqui, ele ocupa os 500, tá? Então, é importante a gente entender essas nuances, tá? Essa porcentagem aqui na altura especificamente, ela não vai funcionar se não tiver um outro bloco pi ali, né? Uma tag ali que envolve, falando qual que é o tamanho disso, tá? E teria uma que já resolve aqui no caso, né? Se eu quero trabalhar realmente ali com o que está sendo renderizado ali na visão do meu usuário, né? Sem ter que se preocupar se essa caixa ali está envolvida ou não, a gente pode usar o VH, tá? O VH ele já pega e faz a largura, a altura da página, tá? Que é Viewport Height, tá? O porcentagem e o Viewport Width, eles trabalham de forma meio que parecida, tá? A única coisa é que a porcentagem, o legal dela é que ela respeita o container pi, né? O container que agrupa esses elementos, enquanto que o VW, né, ele sempre vai usar em relação à página inteira, tá? Então tomem cuidado, porque o VW ele pode ser perigoso da gente, né, ele pode vazar ali o elemento se a gente não usar com sabedoria, né, o VW e o VH, tá? Então é importante a gente entender essa diferença. Se eu colocasse aqui também sem VW, né, ele fica aqui 100% da largura, né? E a gente tem, ó, esse efeitinho legal aqui, esse background subindo, tá? Então, legal, pessoal. Matamos mais uma coisinha aqui, né? E se por palavra-chave, a gente falou aqui também de conceitos básicos de acessibilidade, legal? E esse daqui por palavra-chave, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente poderia aqui, por exemplo, falar que o nosso texto, né? Eu esqueci de converter esse daqui, né? Então, eu já aproveito o refatório aqui, ó, 1.8 rem, tá? O que é importante a gente entender também? Eu poderia ter um font size aqui, ó, esses pré-definidos do navegador, large, medium, small, tá? Mas geralmente eu prefiro aqui, né, em vez de fazer isso, ó, medium foi aplicado, né, vou colocar aqui um large, né, tem um extra large aqui até, né, fica gritante. Mas geralmente eu acredito que, né, isso daqui pode variar de navegador para navegador, né? Então pode não ser muito padronizado. Eu prefiro evitar isso, tá? Mas dependendo vocês podem utilizar, né? A princípio eles também devem respeitar algumas certas noções de acessibilidade ali, mas para ter um controle mais granular, né? Prefiram utilizar essa ideia do rem mesmo, tá? Então, beleza, aprendemos esse conceito aqui também. E a gente viu um começo ali, né, de pseudoclasses, né? A gente viu ali do root, né? A gente pode ver ali também o que isso quer dizer aqui, né? No contexto de links, né? De outras coisas aqui, né? Basicamente, imaginem que a gente tem um link aqui, né? Então, esse daqui vai me mandar aqui para uma outra página. Essa página não existe aqui no caso, né? Eu poderia até fazer só para a gente ver esse teste sendo feito, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, sobre nós, né? Como se fosse uma página ali falando do time, né? Então eu vou colocar time mesmo, né? time.html. E olha só que legal, coloco aqui, né, esse link, falo aqui que conheça o time, né? Se a gente voltar ali, né,
temos um link que está minúsculo, né? Não dá para enxergar nada, então vamos melhorar isso daqui já, né? Vou colocar aqui um A, né? Vou falar que o font size dele vai ser, por exemplo, 2.4 rem, né? E... de novo, eu escrevi errado aqui. Font size, né? E aí, ó, conheça o time, né? Se eu clicar ali, manda para aquela página que não tem nada, né? Se eu clicar aqui no voltar, estamos na nossa página aqui novamente, né? Vou fazer o seguinte aqui agora, né? Como eu já cliquei nesse link, pessoal, né? Se eu vier aqui e falar que eu quero colocar, quando ele tiver visitado, né? Aplicar uma corzinha vermelha, né? A gente pode ver que ele ficou vermelho. Se eu modificar esse link aqui, ó, veja que ele está vermelho. Se eu falar aqui que isso manda agora por alguma outra coisa e salvo, ficou azul, porque esse link não está visitado ainda, né? Então eu poderia ter uma estilização aqui falando que, ó, quando o link não está visitado, né? Poderia colocar aqui o padrão dele, na verdade, né? Para a gente não ter que falar de um outro seletor aqui agora, né? Mas eu poderia falar aqui, ó, que na verdade quando ele não está visitado eu vou deixar vermelho, quando ele estiver visitado eu vou deixar aqui um verde, né? Eu vou colocar esse green yellow, né? Então olha só, vermelho que ele não está visitado. Se eu clico aqui nele agora, mesmo que a página não exista, né? E eu volto ali, olha só, já ficou... na verdade, como essa página não existe, deu um probleminha mesmo, né? Então eu vou colocar aqui como time, né? E olha só, ficou naquele verdinho, né? Esse verdinho é meio difícil de ler, então eu posso selecionar uma outra cor aqui que já tem por padrão, né? Vou colocar esse crimson, é muito parecido, né? Então eu vou colocar aqui esse dark green, por exemplo, né? E a gente vê que ele foi visitado, né? E aí o que é importante também a gente entender dessas pseudoclasses, né? É que eu poderia aqui colocar um efeito de hover nela, né? Para falar aqui que quando eu for colocar aqui quando eu estiver passando o mouse por cima dela, eu quero, por exemplo, que fique com essa cor coral ali, né? Então olha só que legal, se eu agora passo o mouse, fica com essa cor coral, né? E esse hover a gente pode aplicar em praticamente, né, vários elementos ali, né? Não vou falar todos, mas quase todos os elementos, para fazer um efeito aqui de hover. Então, pessoal, né, a gente conseguiu ver bastante coisa aqui, a gente aprendeu aqui do link também, quando ele está não visitado, visitado, quando passa o link, quando ele está ativo ali, né, é uma questãozinha aqui um pouquinho diferente, né, tem uma nuance ali que mais tarde a gente fala, né, mas nós conseguimos aqui de fato, né, a gente pode pensar que o ativo é quando está na própria página, tá? Que ele se refere, né? Mas mais para frente a gente vê isso daí direitinho. E tem algumas observações que são bacanas da gente ver também, né? Que se eu quero dar esse estilo aqui no hover, eu tenho que colocar depois, né? Desse daqui que eu coloquei ali normal do link, né? E depois do visitor, né? Isso daqui a gente pode pensar que é o próprio ali, na verdade, né? E esse ativo ele também tem que vir depois do hover, né? Porque senão ele pode sobrescrever, né? Então se a gente tivesse essa questão do link ativo, ele teria que ficar depois do hover, senão ele sobrescreve. Porque o que acontece aqui, né? Se eu coloco isso daqui antes, ele, dependendo do navegador, ele pode não respeitar isso, né? Então olha só, eu estou passando o mouse por cima, ele não está ficando coral, né? Porque ele está aparecendo aqui na ordem incorreta no nosso CSS. Legal, pessoal? Então eu acho que por hora a gente já conseguiu aprender bastante coisa, tá? Bem legal aqui. A questão das listas podemos ver em um outro momento. E basicamente, pessoal, foi isso que a gente viu. Como trabalhar com fontes, né? Serifadas, não serifadas, como interpretar esse font family, como que a gente pode importar fontes pelo Google Fonts, medidas, né? Conceitos de acessibilidade e algumas pseudoclasses ali, mais no contexto de links. Legal? Então, pessoal... Por agora é só. Agradeço a presença de todos e nos vemos em breve.